Aqui é o Sandro Rosa do Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. Então, como todos sabem, os temas que a gente aborda aqui é sempre importante para a soldagem de manutenção. E essa temática nossa desse vídeo aí vai ajudar bastante quem trabalha com soldagem de manutenção. Então, quais os cuidados para se evitar corrosão na região soldada? Então, é uma das temáticas assim muito importante ser abordada, porque nós vamos ver que na soldagem de manutenção dificilmente se pinta a região soldada. E isso eu falo de experiência própria. Então, geralmente se solda e deixa a solda lá, não passa uma pintura, não faz nenhuma proteção na região soldada. E a gente vai ver que boa parte dos componentes soldados, na região da solda é onde ocorre a corrosão. Se eu estiver falando mentira aí, que alguém entre em contato e fala, isso aí não acontece. Gente, vários equipamentos que eu participei de soldagem, e geralmente as pessoas relegam ao segundo plano essa questão da proteção da região soldada para que você não tenha uma corrosão preferencial. E a gente vai entender nesse vídeo por que ocorre essa corrosão preferencial nessa região de soldada, tá bom? Então, quais os cuidados para se evitar a corrosão na região soldada? Então, a gente precisa abordar algumas temáticas que são importantes. Então, uma delas é a corrosão em juntas soldadas. É um fenômeno superficial que envolve o quê? A reação entre o material e o meio durante um tempo. Então, qual que é o material? Uma chapa de aço, ok? E o meio? Pode ser gasoso, pode ser líquido, vamos supor, se eu tenho uma solda que tem contato com meio gasoso ou que tem contato com a chuva, ok? Com a maresia. Então isso aí, por um longo tempo, desenvolve o quê? Uma reação química naquela superfície e que o produto dessa reação química a gente chama de corrosão, ok? Eu gosto de usar esse termo também, que é muito interessante. A gente chama de oxidação, material oxidou. Mas, na verdade, na prática, quando a gente chega com o soldador, que está lá no campo, a gente fala que é a ferrugem. Aquela ferrugem que a gente vê ali. Mas a gente fala que é oxidação. E é um fenômeno superficial. Então, ele gera o quê? Uma degradação do componente do material, comportamento do material. Então, o que acontece quando a gente pega um material que está oxidado, está enferrujado? Ele perde propriedade. O comportamento do material reduz. Então você pega um material que está oxidado, se você pegar um prego ou um material, dar uma batidinha ali, ele fura. E aí, se eu tiver alguma coisa dentro daquele tubo ou recipiente, o que vai acontecer? Vai ter o vazamento daquele produto que está ali dentro. E sendo produto da corrosão externo, onde é visível, o interno normalmente não tem a sua presença. Isso é um grande problema, porque quando a gente vê o produto da corrosão, poxa, isso é tranquilo, não tem problema nenhum não. Mas quando ele é interno, vamos supor, a sintetização em aço inoxidável, uma corrosão preferencial nos contornos de grãos, corrosão sob tensão, a gente vai ver mais para frente. Eu tive alguns trabalhos com regeneradores, né? É típico desse equipamento, que é um vaso de pressão. Então ele tem uma variação de pressão e ele tem um gás, que esse gás aí ele gera uma corrosão no material. E como o sistema está sob pressão, ele gera umas corrosões sob tensões aí que são bem graves aí, que é difícil de identificar. Então, o que é um processo de corrosão? Então, vale a pena a gente. Eu não quero complicar, tá? Mas eu quero facilitar o entendimento. Então, o que é corrosão? Então, vamos ver nessa figura aqui. Então, eu peço até desculpa porque ele está em inglês, mas foi a figura assim que eu achei mais didática, assim. Então, no meu lado esquerdo, eu tenho um anudo, que é um metal menos nobre,
tá? Tá até em negativo ali. E no positivo, eu tenho um material que a gente chama de cátodo, um material mais nobre. E eu tenho um eletrólito. O que que é esse eletrólito? Esse eletrólito pode ser uma água, ok? Uma maresia, uma umidade, então um gás, ou até um outro metal que está em contato com aquela região ali. Então, como é que ocorre? Então, o cátodo, por ser um material mais nobre, ele tem um potencial mais alto. Então, o que que acontece? Ocorre uma corrosão, uma oxidação, uma redução preferencial no anodo. Então, a gente, não sei se você já ouviu falar de anodo sacrifício. O que que a gente coloca em alguma, principalmente na construção naval, principalmente navios, a gente coloca um anodo sacrifício. Porque geralmente é zinco, e a gente coloca lá porque esse material, em vez de consumir a chapa do navio, ele consome esse material. E aí eu tenho uma vida maior da chapa de aço, porque ocorre a corrosão devido à maresia, né? Você tem uma corrosão preferencial nesse anodo do que na chapa de aço. Deu para entender? E aí esse anodo eu vou lá substituir. Corroeu, eu vou lá, tiro, coloco um novo. Então na soldagem é importante a gente ver que a gente chama isso de pilha galvânica ou corrosão galvânica, tá ok? Então eu tenho uma diferença de potencial de um cátodo e de um anodo. E tem um eletrodo que há essa migração desses íons. Não vou entrar muito em detalhe, que eu não quero complicar, mas eu quero facilitar. Então existe um material mais nobre e um material menos nobre. Então quando a gente pega a soldagem, é bom a gente parar para analisar. Eu tenho três materiais ali na região da solda. Então tem o metal fundido, o metal de solda. Eu tenho a ZTA, zona termicamente afetada, e tem um metal de base. Então, se a diferença de potencial entre eles for muito grande, o material que tiver o menor potencial vai ter uma corrosão preferencial. Então, eu tenho três regiões. Então, vamos parar para analisar. Qual é a região maior que eu tenho, que teria, teoricamente, assim, mais material para ser consumido? É o metal base. Agora, a ZTA e o metal de adição, a região é pequena. Então, geralmente, a gente procura, tá? Não estou dizendo que a gente vai conseguir, mas a gente procura que ele seja o cátodo. Porque se tiver uma corrosão, que essa corrosão seja preferencial no metal base, que é uma região maior, onde é até mais fácil você fazer uma recuperação, algum tratamento ali. Deu para entender? Quando a gente não tem isso, o que a gente faz? Faz uma pintura, uma barreira física no material para que não ocorra o quê? Na região da solda, uma corrosão. Para que eu evito de ter o quê? Esse eletrólito, essa umidade, essa água, tá ok? O contato com gás. Deu para entender? Por isso que é importante a gente pintar o material, por isso que oxida a região soldada. Ok? Aí vamos lá, vamos seguindo para a gente poder entender um pouco mais. Então, quais são os meios? Eu já tinha falado, olha só que legal, eu vejo essa grade aí, né? A gente percebe, né, assim que ocorre na casa da gente, não sei se vocês já perceberam, trazendo aqui para o nosso dia a dia, né? A gente vê que isso ocorre, é, como é que eu posso dizer? Isso ocorre na nossa grade, na nossa casa, na região da solda ali, quando uma pintura. Eu sempre falo o seguinte, gente, ó, vamos pintar aí. Aqui em casa eu fico com uma preocupação na minha residência de estar sempre pintando essa região da solda, justamente para ela ter sempre uma proteção, uma barreira física, para que não venha o quê? Uma corrosão naquela região da solda. Então tem o meio aquoso, igual eu tinha falado, que pode ser água natural, pode ser chuva, atmosfera úmida e outras mais. Então, ou outras derivadas do processo industrial. Eu posso ter metais líquidos e sais. Então, vamos imaginar aí, eu posso ter é, como é que eu vou dizer aqui? Pode ter uma dissolução do metal sólido, podemos dizer assim, no líquido, tá? Ou a penetração intergranular desse metal líquido no sólido, na junta soldada.
E também posso ter gases, tá? Normalmente aí ocorre sempre em temperaturas elevadas. Um exemplo desse aí que tem muito numa empresa siderúrgica aí é sulfeto de hidrogênio. Até na Petrobras também tem bastante desse gás aí também. Então ele gera meio eletrônio, então ele faz a ligação de uma chapa com a outra. E aí eu passo luzinhos de um lado para o outro. E aí ocorre a corrosão. Se eu retirar esse meio, tá? Podemos dizer assim, não ocorre a corrosão. Ok? Então, muitas vezes, por isso que a gente pinta o material. Então, quais são os processos corrosivos que nós temos? Nós temos dois tipos. O corrosão generalizada, que está nessa figura aí acima, é uma corrosão uniforme em toda a superfície. Então, essa é muito comum, a gente vê bastante. E a gente tem a corrosão localizada, que ocorre na solda. A solda é localizada. Eu não tenho solda no material todo, eu tenho uma região localizada do material. Então, ele, naquela região, perde uma camada protetora. Tá? Querendo ou não, eu tenho uma camada protetora e essa camada protetora sofre uma ruptura e aí eu começo a ter uma corrosão localizada naquela região ali pontual. A gente tem a gente pode associar isso aí muito à corrosão pulpite. Ocorre muito em ácido inoxidável, austenítico. Não sei se você já tiver a situação, então aí precisa tomar muito cuidado com isso. Então, e essa corrosão localizada, que a gente precisa tomar muito cuidado, que ela é difícil de se detectar. E ela provoca o quê? Uma falha, provoca a falha rapidamente. Ela é muito rápida. Então é a que eu mais tenho preocupação, esse tipo de corrosão localizada. Tá bom? Então vamos dar seguimento. Então, por que a junta soldada ocorre a corrosão preferencial? Então a gente tem uns porquês aí e a gente precisa estar respondendo. Então um deles, olha só que interessante, e eu quero que vocês entendam, a composição do metal base é diferente do metal de adição. Por mais que você, em algumas situações, em alguns materiais, a gente tira o próprio metal base, corta o pedaço do metal base e utiliza como vareta para soldar, a gente chama de microestrutura bruta de fusão, que é diferente do material processado metal base. É que ele teve uma laminação, teve todo um controle de processamento que te dá certas características do material. Então, o que ocorre nessa região? Por ter composições químicas diferentes, a gente ocorre o quê? Uma corrosão galvânica. Então, o que acontece? Quando o metal de solda de menor tamanho, né, região, área, for o anodo, o que acontece? Há um consumo rápido desse metal de adição. E aí por isso que a gente vê corrosão próximo ao metal de adição. E que pode também, olha só que interessante, eu posso também ter por mudança da microestrutura, tamanho de grão da região da ZTA em relação ao quê? Ao metal base. Ok? Então, você tem alguns materiais. Então, quando você, não sei se você já tiver a situação de soldar um 316 e aí com A36, o que você tem normalmente? Uma corrosão no aço carbono. Agora, isso não é uma regra não, tá? Se eu tiver um concentrado de ácido sulfúrico, ocorre o contrário, a corrosão dá lá no 316, tá? Então tem essa questão, mas normalmente numa concentração baixa aí de ácido sulfúrico ou em outros meios, normalmente onde que eu tenho corrosão? Eu tenho no A36. Eu tenho no A36. Então soldar, e aí a gente vê quando a gente fala de soldar de manutenção, o que ocorre? O cara pega uma chapa lá e solda com ácido inoxidável do componente lá e não tá nem aí, cara. Aí o que acontece? Naquela região da solda tem oxidação. Tem oxidação. Outra questão, ciclos térmicos de soldagem. O ciclo térmico de soldagem, ele gera o quê? O aquecimento e o resfriamento, dependendo desse ciclo, a velocidade de aquecer e a velocidade de resfriamento, pode me gerar o quê? Formação de precipitados. E aí eu posso ter uma corrosão que a gente chama de intergranular.
Então, a própria sintetização do material é uma fragilização do contorno de grão. Não vou entrar muito em detalhe para não complicar, mas ali naquela região do contorno de grão eu tenho um empobrecimento da resistência à corrosão e eu tenho o quê? Uma corrosão preferencial no contorno de grão. E eu também tenho o quê? Que a gente chama de tensão residual. Também outro problema. Soldou, eu até falo assim, soldou vai dar tensão residual. Ok? Então, como é que dá tensão residual? É quando o somatório das tensões é igual a zero. Você pega o material e está tensionado. Mas ele está cheio de tensões lá dentro. Então, qualquer coisa que você desequilibra esse sistema, o que acontece? Ele deforma. Então, olha só que interessante. Se eu soldasse o material e deixasse ele livre, e vocês, eu acho que já aconteceu com vocês aí, o que acontece com o material? Ele deforma. Se você não travar ele, o que acontece? Naquela região da solda ali, ele deforma, ele empena, tá ok? Só que eu tenho dimensional, né? Felizmente ou felizmente, a gente tem questão dimensional. E aí, só que essa questão, quando eu travo o material, ele não ultrapassa o limite de escoamento do material, tá? Ele está no regime elástico ainda, então se você deformar ele, ele volta para a condição normal dele, mas ele está tensionado. Aí o que acontece? Qualquer situação que eu tire do equilíbrio, ele deforma. E isso gera algumas questões aí que a gente precisa tomar muito cuidado, que é corrosão sob tensão, igual eu estava falando no início, né? Então eu posso ter uma corrosão sob tensão que ela é transgranular e ela é perigosa. E aí, dependendo do gás, dependendo das tensões que eu tenho, eu posso ter essa corrosão sob tensão, que a gente chama de corrosão de árvore. Ela é igual um cabelo. É até difícil você identificar no ultrassom. Então, quando a gente qualifica o procedimento de ultrassom para identificar trincas de corrosão sob tensão, a gente fala o seguinte: qualquer sinal que aparecer lá, que você falaria assim, isso aí não é nada não, é uma descontinuidade pequena. Para corrosão sob tensão, o sinal vai dar baixo mesmo, vai dar muito baixo. E aí o ultrassonista tem que ser muito bom para poder identificar. E ela é igual um cabelo, e ela vai se juntando uma na outra, quando você vê, cara, tá proliferando material, e aí dá um acidente aí catastrófico. Olha só a região da solda aí. E a outra corroída nessa figura aí. E a outra descontinuidade superficial. Então, qualquer descontinuidade que eu tenho ali pode ter o quê? Um acúmulo maior do eletrólito. E aí tem uma corrosão superficial naquela região. Então, uma preferência porque tem um acúmulo de eletrólito, e aí eu tenho um material que normalmente eu não tenho nada de ancoragem desse líquido, mas naquela região ali, naquela frestinha ali, ele fica, o eletrodo fica ali e gera uma corrosão naquele ponto ali. E na soldagem, principalmente quando você tem um reforço da solda, aquilo dali nunca é homogêneo. Então por isso que a gente pinta, justamente para poder o quê? Criar uma barreira física para que essa umidade não entre em contato com a solda, tá ok? Então, olha só a importância da pintura. Então, aí vem uma questão que é muito importante, que é o seguinte: cuidados para se definir um procedimento de soldagem adequado. Então, quais são os cuidados? Então, primeiramente, é o que? Avaliar a agressividade do meio de serviço. Isso é muito importante, porque eu tenho que avaliar como é que é o meio, como é que é o meio onde que eu vou soldar. E geralmente a gente trabalha na soldagem de manutenção, gente, normalmente as pessoas não estão preocupadas muito com isso. E eu vejo muito reparo, eu vi muito reparo assim. Então, precisa saber o quê? Identificar, tá? Avaliar a agressividade do meio de serviço. E identificar também os tipos de processo de corrosão. Se podemos dizer assim, se ele é generalizado ou se ele é pontual. Isso é muito importante. Fazer teste de corrosão, gente.
Tem vários testes de corrosão. Acho que as pessoas não fazem teste de corrosão porque não sabem. Então, você tem salt spray, que é salina, né? Você tem a STMG 48, que é por resistência a pitch, tá? Ela tem todo um procedimento. Você tem a STMA 268, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, 268. É corrosão intergranular. Você tem o BTD, que é baixa taxa de deformação, resistência à fragilização por hidrogênio, você tem teste de corrosão sob tensão. Então tem vários testes. Então de repente você pega o material que você vai soldar, que tem que aguentar uma certa atmosfera. Eu tenho uns alunos de mestrado que eu oriento ele e a gente está trabalhando essa questão do meio corrosivo, fazendo vários corpos de prova, submetendo ele a ensaio de corrosão para poder ver como é que a soldagem, esse procedimento que eu desenvolvi, como é que ele impacta com relação à resistência, porque de repente você está com material ácido inoxidável aí, que é caro, para quem trabalha com ácido inoxidável sabe que é caro, e aí você quer uma resistência à corrosão, aí você solda o material, aquela resistência à corrosão vai para o espaço, podemos dizer assim. E aí todo aquele investimento caro que você teve de comprar o material, essas questões tudo, você vai ver o seguinte, se perde. E aí ali eu tenho uma corrosão por pitch. Então tem que submeter e ver como é que o material vai se comportar. Seleção dos consumíveis. Qual consumível? É procurar um consumível que ele, no final das contas, ele seja o quê? Ele seja catudo. Em vez dele corroer preferencialmente, eu jogo isso pro metal base. E ali na região da solda não, porque é uma região pequena, então a corrosão é muito rápida, ok? Então tem alguns eletrodos que ele tem essa que a gente utiliza, por isso que é bom estudar, tá sempre se familiarizando, participando de feira, conhecendo os eletrodos, porque ele pode ter, quando ele solidifica, ele, ele se adiciona alguns elementos de liga que ele te dá ele fica mais nobre, ok? E aí aumenta a resistência à corrosão. Seleção de procedimento de soldagem, gente, ver o processo de soldagem, se vai ter alívio de tensão, para garantir o que? Os ciclos térmicos necessários para promover o que? Uma microestrutura adequada. Então, aí pode ser o que? O que que reflete para a gente lá que está no campo? A dureza. Eu preciso que tenha uma dureza mais baixa. Então, tem alguns materiais, alguns meios, alguns gases que a gente vai trabalhar, eu, eu tenho limitação de dureza, porque se a dureza estiver muito alta, eu tenho uma microestrutura que é frágil, que é menos suscetível à corrosão. Limpeza pós-soldagem, se for o caso, como é que eu vou fazer essa limpeza do material? Isso é importante. Ácido inoxidável, você precisa dar uma limpeza. É, acabamento superficial, pô, se o material vai ser usinado, se não vai. Como é que é esse material? E a rugosidade dele? Porque se tiver rugosidade muito alta, eu posso ter o quê? Aprisionamento de umidade. Eu participei de um trabalho, não tem nada a ver com soldagem de manutenção, né? Mas participei eu fui num cliente uma vez que ele estava tendo problema de corrosão no material. E uma das coisas que a gente identificou era a rugosidade do material que era enviado para ele, que era muito alto comparado com o concorrente. Então, tinha mais ancoragem de umidade naquele material, favorecendo o quê? Uma corrosão um pouco mais rápido que o do concorrente. Olha só como é que são as coisas. Rugosidade, rugosidade. E aí você fala, poxa, rugosidade, soldado de manutenção, né? Alguém já passou rugosímetro lá para fazer, para ver se a rugosidade tá boa? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. O cara vai lá, dá uma esmerilhada, fica aquela. Não dá nenhum acabamento melhor. E aí você fala o seguinte, cara, esse meio aqui, uma vez foi no equipamento lá que o meio era muito corrosivo. Eu falei, gente, vamos dar um polimento aqui. Não, não, tá bom. E aí nem pintaram. Aí, pô, passou 2 meses devido à agressividade do meio lá, já estava todo corroído, entendeu? Inspeção visual com ênfase na corrosão. As pessoas fazem inspeção para ver trinca, para ver isso, quando faz, tá? Quando faz. Mas a corrosão também é importante. Fazer inspeção. Então, você vai lá na solda, vê lá como é que tá a solda.
está tendo corrosão, não está tendo corrosão. Isso é muito importante. Então, a gente negligencia o quê? Essa questão da inspeção. E aí, se eu tenho um meio que é corrosivo, eu preciso ter uma inspeção diferenciada. E as pessoas querem fazer soldagem de qualquer jeito. Então, regenerador, que é um equipamento aí importantíssimo na indústria siderúrgica, e em algumas situações a gente vê uma avaliação, né? Alguns reparos que são feitos e que geram mais problemas do que se não tivesse feito. Tem que se fazer porque tinha um problema ali, então tem que resolver, mas o reparo também não teve um critério para poder minimizar esses efeitos. Então preciso tomar muito cuidado com isso, ok? Um forte abraço para vocês. Gostou? Deixe seu comentário para que possamos gerar um conteúdo de alto valor para você aqui na SM Experts. Nós queremos ajudar a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura.